Começar a gravar aqui. Boa noite. Boa noite. Pessoal, vamos dar só uma revisada. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para vocês. Dar só uma revisada no que a gente estava vendo na aula passada, em termos de competência constitucional, tá? Então, vou um pouco mais rápido, porque se trata de uma revisão, nada mais do que isso. Na última aula, a gente começou a falar sobre competência constitucional. Lembrando para vocês que isso é um assunto diretamente ligado ao tema de federação, ok? Pense o seguinte, se eu tenho uma federação, um espaço todo organizado, dividido em poderes e assim por diante, eu preciso que esta Constituição, que vai organizar essa federação, ela disponha sobre o que cada ente pode fazer ou não, tá? Então, a matéria de competência, ela se refere a uma autorização, a entrega de um poder para que o ente ou legisle ou administre alguns assuntos, tá? Pois bem, também conversei com vocês que, apesar da nossa Constituição ela estabelecer regras de competência para o que cada ente pode fazer, em determinados assuntos, o interessante que a gente verifica na nossa Constituição é que ela fez uma espécie de cooperação. O que isso significa? Que em determinados assuntos, a Constituição ela busca que todo mundo coopere naquela situação, tá? Veja só, durante a pandemia, eu conversei com vocês, um exemplo clássico, questão de saúde, né? A gente está em plena pandemia, a matéria de saúde, ela consta lá do artigo 23 como competência comum, né? Competência comum, que é a competência do tipo cumulativa, significa que todos os entes federativos podem abordar este assunto e trabalhar em favor e na defesa dela. E aí, quando surgiu a pandemia, vocês já sabem dessa situação, que foi o seguinte, aconteceu um mal-estar muito grande entre a União, os governadores e os municípios, que foi o quê? O chefe do Poder Executivo Federal, que é o presidente da República, ele disse que as medidas restritivas tomadas por governadores e prefeitos, elas eram dotadas de inconstitucionalidade e que aquilo seria um autoritarismo, uma arbitrariedade, porque nós tivemos a instituição de toque de recolher, fechamento de comércio e assim por diante. Como sempre, todo assunto está indo parar no Supremo, né? Percebam que toda batata quente vai cair no colo do Supremo. Ele teve que dizer se aquilo era constitucional ou não era constitucional. O Supremo Tribunal Federal, levando em consideração o artigo 23 da Constituição, inciso 3º, 4º, eu me recordo de cabeça, em que diz que é competência comum a abordagem de saúde pública, logo, município, Distrito Federal, União e Estado podem trabalhar em prol daquilo. Leia-se, se está trabalhando em favor da saúde, eventualmente a medida necessária for dura, como um toque de recolher, né, fechamento de comércios, restrição de aglomeração e assim por diante, instituição de máscara como obrigatória, tá ok, possui autorização constitucional para isso. Mas, óbvio, esse assunto está longe de ser pacífico, né? Até agora, nós vemos aí realmente muitas farpas trocadas entre os chefes dos poderes executivos da nossa federação. Isso é visível, isso é escancarado para todo mundo. É só ver o jornal, toda hora um está alfinetando o outro, né? Especialmente uns governantes em relação ao presidente. O pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, e o presidente da República tem uma atrito ali um pouco maior do que o restante da federação, por várias circunstâncias. Então, repartição de competências consta da Constituição como uma ideia de repartição de poderes, de autorização do que se pode fazer ou não se pode fazer. A gente vê em alguns assuntos aí uma cooperação, então um federalismo cooperativo, e um princípio que vai nortear o nosso legislador ordinário, lá o Poder Constituinte originário que fez a Constituição de 88, que eu disse para vocês, é o chamado princípio da predominância de interesses. O que é esse princípio da predominância de interesses? O princípio da predominância de interesses nada mais é que o seguinte, eu preciso olhar para a minha... Oi? Eu preciso olhar para a federação e entender o seguinte, este assunto que eu estou colocando em matéria de competência, ele interessa diretamente a quem? Okay? Veja, assuntos que são de soberania nacional, assuntos de interesse nacional, o ente que ficará a cargo da resolução deste assunto será a União, por várias circunstâncias. A União é mais robusta,
e tem uma maior penetração, e tem uma maior penetração em toda a federação. Então, predominância de interesses, eu preciso verificar a quem ficará a cargo daquele assunto. Os estados, eles vão trabalhar em matéria de interesse regional, até porque a nossa federação, ela não é igual em todos os aspectos. Então, os estados ficam com interesse regional. Eu vou depois apresentar alguns casos para vocês. Os municípios ficam com matéria de interesse local, né, circunstâncias daquele município. E o Distrito Federal, sempre se recordem que ele tem uma característica híbrida. O que isso significa? Ora se comporta como Estado, ora se comporta como município. Logo, ele vai congregar tanto matéria de interesse regional quanto matéria de interesse local. Perfeito? Só seguindo a revisão. As espécies de competência. Competência legislativa é a competência clássica, né, de edição de normas. Então, eu preciso entender o que os entes podem legislar. A competência administrativa é de tomada de decisões mesmo, né, de atuação. Por exemplo, o artigo 23 de competência comum, questão de saúde. Não é questão de legislação. Veja na pandemia. Não é uma norma, toda hora norma. Pode acontecer norma em outros aspectos. Mas a tomada de decisão é decreto para fecha o comércio, proteger a saúde. Baixa decreto, máscara. Veja que são decisões administrativas. São tomadas de decisões. Não é lei. É tomada de decisão por aquele ente federativo. Ok? Toque de recolher. Vamos baixar um decreto, ato administrativo, que era as forças de segurança pública. E assim por diante, atuando em conjunto. Então, são decisões de gestão mesmo. Decisões de fazer funcionar a coisa, no aspecto decisório. Ok? Quando a competência administrativa a competência decisória para atuar na frente aquele assunto, aquele problema. E a terceira é a tributária, que nós não vemos em direito constitucional, porque vocês têm a matéria de direito tributário, que é um filhote, né, o filhote rico do direito constitucional. Porque o direito tributário, ele é uma matéria totalmente ligada à questão de competência constitucional. Perceba, imposto de renda, quem que cobra? União, IPVA, Estado. Então, ele tem toda uma ligação, toda não, ele é completamente ligado ao direito constitucional. Tá? Então, ele é o filho rico do direito constitucional. Depois, nós falamos sobre as técnicas de repartição de competências. A técnica horizontal é aquela técnica em que eu defino o que cada ente pode fazer, mas eu não coloco eles para trabalhar em conjunto. Né? Cada um no seu quadrado, cada um aborda um assunto sem que interfira na esfera do outro. Já a competência vertical, nós temos aí a possibilidade de que os entes trabalhem de forma conjunta. Não sem regras, nós conversamos sobre a competência comum e concorrente. Então, a técnica vertical, nós podemos ter mais de um ente trabalhando sobre o mesmo assunto. Temos a competência comum, em que todos os entes federativos trabalham conjuntamente, e a chamada competência concorrente, do artigo 24, que é uma competência legislativa, já diferente do 23, que é a administrativa. O artigo 24 é competência legislativa concorrente. E eu disse para vocês, em matéria de competência, tem uma pegadinha que sempre aparece, que é a seguinte: eles vão te enfiar que o município tem competência legislativa concorrente. E eu disse várias vezes que o município não possui competência legislativa concorrente. Por quê, professora? Porque consta do caput do artigo 24, o município não está lá. Se ele não está lá, ele não tem a competência concorrente. No entanto, também afirmei o seguinte: embora o município não seja detentor de competência concorrente, conforme o artigo 24, no artigo 30, inciso 2º da minha Constituição, eu percebo ali uma possibilidade para o município, que é o quê? A possibilidade do município suplementar legislação federal. Professora, então, no final das contas, pode ser que um município ele venha a trabalhar assuntos que antes não lhe eram reservados? Sim. De todo modo, para fins de prova, ele não possui competência concorrente, conforme o artigo 24, mas ele tem uma competência suplementar
tá? De suplementação de legislação federal e estadual. Olha só, deixa eu fechar aqui os meus filmes, no artigo 30. Eu deveria ter compilado isso aqui. O artigo 30. Olha só, compete aos municípios suplementar legislação federal e estadual no que couber. Então, no final das contas, ele acaba tendo essa possibilidade pela via do artigo 30 e não pelo artigo 24, que diz isso aqui, ó. O artigo 24, ele fala, compete à União, estados e Distrito Federal, portanto, exclui o município, legislar concorrentemente sobre, e diz quais são os assuntos. O município não consta ali, mas por força deste artigo 30, nós vemos a possibilidade de suplementação. Se atentem a isso, porque a matéria de competências, né, como todo direito constitucional, é um pouco cheio de regras, e essas pegadinhas é para derrubar a gente, tá? Mas não vai te derrubar, porque você viu comigo e a gente estudou junto isso aí, ok? Então, a técnica vertical e essa competência concorrente, a doutrina ela também chama de condomínio legislativo, né? Por que ela vai chamar de condomínio legislativo? No sentido de, eu tenho mais de um ente federativo concorrendo no mesmo espaço sobre o mesmo assunto. Então, eles denominam de condomínio legislativo. Beleza? Pergunta, professora, a Constituição utiliza a técnica horizontal, que é aquela técnica em que ninguém se toca, no sentido ninguém toca o assunto do outro, ou a gente utiliza a técnica vertical? Como era esperado, o Brasil vai fazer o quê? Mesclar as duas coisas e vai utilizar tanto a técnica horizontal, como a gente vê no artigo 21 e o 22, como também a técnica vertical, na competência concorrente, por exemplo, do artigo 24, em que eu tenho mais de um ente federativo tratando sobre o mesmo assunto. Ok? E aí aqui, eu não vou passar por isso agora como é revisão, eu já falei na última aula. As competências da União, né? Falamos sobre isso também. Competência da União no artigo 21 é competência administrativa. O que eu acabei de dizer sobre competência administrativa? Competência administrativa é aquela de tomada de decisão política, de gestão, de fazer a coisa funcionar. Eu não estou falando sobre a edição de normas, né, de uma lei federal, não. Eu estou falando de tomada de decisões. Então, o artigo 21, ele fala sobre tomada de decisões que a União pode exercer. E as matérias do artigo 21, eu não trago todos os incisos para cá, porque são muitos. Então, a gente vai pegando aqui os mais importantes. Olha só as matérias que apenas a União pode tomar as decisões. Manter relações com estados estrangeiros. Bem, não pode um município fazer essa representação internacional. Porque o município, o seu poder é local. É muito ali, digamos, específico da localidade. Enquanto a União é um ente federativo que tem uma permeabilidade nacional. Okay? Ela consegue ter essa influência sobre todo o território nacional. Essa é a ideia da União. Que ela consiga fazer essa gerência nacional. Agora, o município, a sua afetação é muito restrita na minha federação. O município tem uma afetação muito restrita nesse território. Portanto, o município não pode ser enviado para fazer manter uma relação internacional. Portanto, a União, que é mais robusta e tem essa permeabilidade nacional, vai ficar a cargo disso. Olha o inciso segundo, pessoal, outra decisão de interesse de soberania nacional. Declarar guerra e celebrar paz. Vou declarar guerra a um país. Tem que ser União. Não pode o município de Paranavaí declarar guerra à Argentina. Ou Maringá declarar guerra à Alemanha, não sei. Não faria muito sentido isso. Então, eu preciso do meu ente aí que é mais robusto na minha federação. Percebam sempre que o artigo 21, olha como ele passa a ideia de decisão. Olha os verbos. Manter, declarar, assegurar, permitir, decretar, autorizar, emitir. E segue. São decisões, ele não fala de legislação no artigo 21. Ele fala sobre tomada de decisões. Beleza? Uma característica extremamente importante é que as matérias trabalhadas no artigo 21, que é uma competência administrativa da União, uma competência material, elas são indelegáveis.
não pode a União falar, Estado de São Paulo, Estado do Paraná e demais, vocês vão agora emitir moeda. Não tem como. As matérias são de soberania internacional, são os assuntos importantes que podem colocar em risco a minha federação. Então, a União tem que assumir este papel e não pode entregar isso aos outros entes federativos. Portanto, a matéria do artigo 21, elas não são delegáveis, ok? Já o artigo 22 muda. O artigo 22, eu vou falar de competência legislativa privativa da União. Enquanto o artigo 21 são decisões, é uma questão administrativa, o artigo 22 é legislação. É a União legislando, tá? Então, a competência legislativa. Sobre o que a União vai legislar? Sobre assuntos que precisam e demandam também uma uniformização nacional, levando em conta aquele princípio, predominância de interesses. O inciso primeiro, que nos interessa diretamente, direito civil, comercial, que é o direito empresarial, tá? O penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, desapropriação, requisição civil, militar, sistema monetário, política de crédito, tudo isso demanda uniformização nacional. Pois bem, essa uniformização, é importante que se diga que o artigo 22, ele tem uma diferença em relação ao artigo 21. Primeiro, claro, um se refere à decisão administrativa e o outro se refere a uma questão legislativa. O 21, aqueles assuntos, aquelas decisões a serem tomadas não são passíveis de delegação, perfeito? O artigo 22, estas matérias que a União deveria legislar, ela tem uma autorização constitucional em seu artigo 22, parágrafo único, que é o quê? A possibilidade de delegar aos estados, não são aos municípios, é delegar aos estados questões específicas. Veja, não é toda matéria que será delegada. A União vai delegar questões pontuais. Ela não pode entregar tudo. Por exemplo, ela não pode entregar toda a matéria de direito empresarial, que cada estado vai definir regras empresariais e assim por diante. Não dá. São questões pontuais. Um exemplo disso que nós temos, o inciso 1º do artigo 22 fala que matéria de direito do trabalho é competência legislativa da União. Nós temos uma edição de uma lei, há um tempo, que foi a possibilidade de cada estado fixar o seu piso salarial, né? Os pisos salariais estaduais. Perceba, ela não delegou toda a matéria de direito do trabalho, né? E também nós temos um salário mínimo nacional, mas ela permitiu ali a estipulação de salários mínimos regionais. Então, foi uma questão pontual, uma questão específica, beleza? Depois, tá, como é que funciona isso? Eu fiz esse esquema aqui para vocês, essa delegação. A União faz a lei complementar, ela não pode delegar toda a matéria, e quando delega, essa delegação deve ser a todos os estados. Eu não posso privilegiar um em detrimento do outro. Por exemplo, olha, Paraná, eu delego aqui para você colocar seu piso salarial, mas São Paulo você não vai poder instituir. Não, tem que ter uma isonomia, né? Preciso tratar todos de forma igual. Logo, quando eu estou fazendo delegação dessa matéria de competência legislativa e assim por diante, eu vou delegar a todos os estados, tá? O artigo 23, que a gente também passou por ele. Pessoal, eu estou voltando um pouco nessa matéria, porque ela é bem cheia de regras. Não sei se vocês perceberam que ela é cheia de detalhes. O artigo 23, competência material. É uma competência administrativa, tá? É uma competência administrativa. O que é uma competência administrativa? É aquela que se refere à tomada de decisões, a uma questão de gestão, né? Uma questão de eficiência da coisa mesmo. O que é a competência material? Então, é uma competência administrativa e que permite que todos os entes federativos operem, né, e trabalhem sobre esses assuntos. Veja só o artigo 23 do caput.
é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Novamente, olha a mesma técnica, parecida com o artigo 21, que fala de competência administrativa da União, é empregada aqui, né? Claro, o 21 é da União, é exclusiva, não tem nem que se falar os outros entes federativos trabalhando. Mas o 23, ele vai utilizar a mesma forma de redigir o artigo. Ele vai dizer, olha, zelar, cuidar, proteger, impedir, proporcionar, passa toda uma ideia de tomada de atitude, né, de realização de uma ação, o que demanda, então, uma conduta positiva, que todos os entes federativos devem trabalhar juntos sobre este assunto. Então, o artigo 23 trata de competência administrativa, beleza? Não está falando sobre legislar aqui, não. Fala zelar pela guarda da Constituição, leis, instituições democráticas, conservar patrimônio público, cuidar da saúde. Foi esse artigo aqui que o STF permitiu que todos os entes federativos realizassem ações para tentar frear essa pandemia. Proteger documentos de bem e outros bens de valor histórico. Então, são ações, né? Tomadas de decisões mesmo. Esse artigo 23, como eu havia dito, passa a ideia de cooperação entre os entes federativos, ok? É chamada de uma competência cumulativa também. Por que competência cumulativa? Cumulativa porque se soma. Nada impede que, se a União editou, né, ela tem alguma situação para proteger determinada questão, nada impede que o Estado e também o município operem fazendo ações para cuidar daquilo. Todo mundo pode, ok? Todo mundo pode agir nesse sentido. Por isso que é chamada de competência também cumulativa, ok? Só que é necessário estipular ao menos uma regra mínima. Será que não poderia acontecer, eventualmente, um desperdício de recurso público? Pense o seguinte, a União pega aqui, vamos pegar um exemplo hipotético, né? Ela vai, o terceiro, proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens e sítios arqueológicos. Ok, a União, olha, eu vou fazer um trabalho de proteção de sítio arqueológico, não sei, e começa a verificar onde tem sítio arqueológico. Acho que Vila Velha, aqui no Paraná, é um sítio arqueológico, pessoal. Eu não lembro mais muito de geografia, confesso. Mas eu acredito que deve ser um sítio arqueológico também. E ela começa a tomar decisões. Aí o Paraná fala, não, mas eu também vou. Será que não pode acontecer um conflito de tomada de atitudes e gasto de valores públicos que implica um gasto desnecessário? O que eu quero dizer com isso? Dois entes fazendo a mesma coisa. Não precisa. Um só basta. A ideia é proteger. Então, um só toma aquela ação. Por isso, a Constituição ela se preocupou em regulamentar como isso vai funcionar, no seu artigo 23, parágrafo único, que diz que as leis complementares devem fixar essas normas de cooperação, para evitar o quê? Que os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União não tomem decisões iguais, não façam as mesmas coisas, para evitar desperdício de recurso público, ok? O artigo 24, eu acho que eu fui até o artigo 24 com vocês. Novamente, só para reforçar. Artigo 24, competência, olha a diferença. Competência agora legislativa. Agora sim eu estou falando sobre edição de normas, ok? Então, compete à União, Estado e Distrito Federal. O município não entra nisso, como eu disse, mas pode suplementar, né, a legislação com base no artigo 30, inciso 2º. Então, compete à União, Estado e Distrito Federal legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, orçamento, junta comercial, custa de serviços forenses. Todavia, não é assim do tipo, o Estado vai legislar sobre tudo, né? E o Distrito Federal e a União, como é que fica?
para isso, a Constituição também criou uma regra. A competência concorrente, ela tem que seguir essa regra para que a coisa não se degringole. Que regra é essa? Ah, tá. O artigo 24 não é competência cumulativa. Por quê? Porque ela se preocupou em definir o que cada ente vai realizar nesse caso. Na 23, ela falou que é a lei complementar é que vai definir. Já o artigo 24, para evitar, né, qualquer problema, por exemplo, imagina que cada estado tem uma legislação sobre direito tributário. Inviável. Inviável, não tem como isso acontecer. Para isso, a Constituição falou assim, não, tem competência concorrente, só que vai ser dessa maneira. A União faz as normas gerais, né, que são normas mínimas. Depois, o Estado, ele suplementa essa norma geral. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Vem aqui, caneta. Vem, caneta. Pronto, vou pegar aqui minha caneta. Então, a União, ela estabelece normas gerais, tá? Os estados, eles vão suplementar essa norma geral, tá? Eles suplementam essa norma geral. E aí vem a pergunta, professora, mas e se a União for omissa? A Constituição também previu essa possibilidade. Se houver essa omissão, o Estado, que antes tinha uma competência suplementar, passa a ter o que a gente chama de competência plena para a edição daquelas normas. Ok? Perceba, União, você faz norma geral dos assuntos do artigo 24. Estado suplementa. Mas se eventualmente a União não editou a norma geral, não tem como o Estado suplementar algo que não existe. Perfeito? Portanto, ele vai assumir, então, a competência legislativa plena. Olha só o parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena, tá? A competência legislativa plena. Perfeito. Deixa eu só. E vamos pensar que depois da edição da edição total pelo Estado, a União resolve se mexer. Fala, não, vou editar agora a norma geral. Será que, de repente, eu descarto toda essa norma estadual que tinha assumido aquela lacuna, aquela omissão da União? Não, não vai acontecer isso. O que vai acontecer é que se essa norma geral ela for superveniente à norma que o Estado havia editado, em razão, em virtude daquela omissão da Federação, nós teremos aí uma suspensão de eficácia, tá? Uma suspensão de eficácia no que for contrário. Apenas no que for contrário, perfeito? Se conflitar, vamos suspender a eficácia, ok? E aí eu fiz o esquema aqui abaixo. Fica como? União edita a norma geral, Estado e Distrito Federal, porque o Distrito Federal está operando aqui no sentido não como município, porque o município não tem legislação concorrente, mas ele está operando como Estado, porque ele tem aquela natureza híbrida. Lembre-se disso. O Estado e o Distrito Federal edita a norma específica e vai complementar a norma geral. Professora, inexiste norma geral. Se inexiste norma geral, aí o Estado e o Distrito Federal passam a ter competência legislativa plena. Ok? E se o Estado, se depois de feita a norma pelo Estado, em virtude daquela omissão, aí eu tenho uma suspensão dessa norma estadual ou distrital no que for contrário. Perfeito? E aqui é aquela observação que eu já havia feito anteriormente. O município não consta do artigo 24, no entanto, por força do artigo 30, inciso 2º, ele tem permissão para suplementar o conteúdo do artigo 24, tá bom? Então, eu acredito que eu fui até aqui. Vamos... Deixa eu admitir aqui, pessoal. Eu tenho 7 minutos e meio. Acho que eu falo demais. Eu falei, vou fazer uma revisão de 10 minutos, né? Eu acabei que eu dei a aula toda inteira. Perfeita. Parabéns para você. Competência dos estados.
A competência dos estados, ela chama atenção pelo seguinte: se você observar a matéria de competência constitucional, ali na nossa Constituição, a partir do artigo 21, você vai acabar notando que a Constituição ela se preocupou com o seguinte: definir a competência da União de uma forma até exaustiva, a competência do município, só que quando ela foi tratar dos estados, ela falou, olha, é o seguinte, se não é competência da União e não é competência do município, aí você pode atuar. Portanto, o Estado ele vai possuir o que a gente chama de competência remanescente. Olha só o artigo 25, o parágrafo 1º, porque o CAPT fala sobre Constituição Estadual. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Leia-se, se não for o caso de competência da União ou do município, aí ele chama para si a sua atuação. Então, ele possui essa competência remanescente. A matéria agora é um pouco mais rápida, porque o grosso mesmo é o início de competência. Então, o Estado ele tem uma competência, ou a gente está sendo hackeado, ou estou me trollando, porque eu não fiz esse risco cinza. Mas vamos lá. O Estado, então, ele tem uma competência remanescente. Ele vai tratar de assuntos que não são da União e nem dos municípios, perfeito? E a competência dos estados, ela fica esvaziada em virtude disso, porque não se fala muito sobre o que o município pode legislar. Todavia, lá no artigo 25, parágrafo 2º, a nossa Constituição ela reservou um negocinho para os estados, que foi o que ela falou efetivamente sobre estados, que cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então, sobre os estados é pouquinha coisa, né? Não tem muito. Competência legislativa privativa. Pois bem, vamos trabalhar com um caso prático para vocês verem a competência aqui remanescente dos estados. Tem gente chegando. Eu só não vou descer tudo, porque senão eu vou acabar apresentando a resposta. Olha só, o chamado transporte. O transporte intramunicipal, o que é o transporte intramunicipal? O transporte intramunicipal é aquele realizado dentro do município, de bairro para bairro, de centro para bairro, de bairro para centro e assim por diante. Portanto, ele tem uma limitação geográfica, que é o próprio município. Esse transporte, por força do artigo 30, aqui, ó, no inciso 5, compete aos municípios organizar, né, fazer a gestão desse transporte municipal. Perfeito? Então, por força do artigo 30, inciso 5º, nós vemos que os municípios têm a competência para organizar o seu transporte dentro do seu município. É um transporte público que pode ser feito diretamente ou por essas medidas administrativas que vocês vão ver ano que vem, concessão ou permissão de exploração. Esse transporte, então, intramunicipal, compete aos municípios, tá? Então, o transporte intramunicipal dos municípios, dentro dos limites do município. O artigo 21, que fala de matéria de competência exclusiva da União, ele colocou que o transporte, eu vou ter que baixar mesmo, não vai ter como. O transporte interestadual, por força do artigo 21, inciso 12, a linha E, o serviço de transporte rodoviário estadual, internacional e de passageiros compete à União, que é o transporte interestadual, tá? O transporte interestadual é o transporte de estado para estado. E aí vem o seguinte, a União falou sobre o transporte intramunicipal dentro do município, que cabe ao município fazer a gestão, falou sobre o transporte interestadual de estado para outro estado, que compete à União. No entanto, a minha Constituição não falou sobre o transporte intermunicipal. Intermunicipal é aquele de um município para outro município, dentro da limitação do estado.
Maringá, Paranavaí, Maringá, Londrina, Maringá, Curitiba, Maringá, Ponta Grossa. Esse é o transporte intermunicipal. E ela não falou sobre isso. E aí o Estado que fica ali, né? E aí, gente, o que vai sobrar para mim? Falou, bem, se o município pode o intramunicipal, a União pode explorar o transporte interestadual, eu vou pegar o transporte intermunicipal para mim. Então, olha só, um exemplo mesmo sobre competência remanescente na prática é o transporte intermunicipal. É o Estado que tem ali o controle, que vai fazer a regulação de como esse transporte vai acontecer, tá? Então, fiz até aqui uma observação, o transporte intermunicipal, porque ela não falou a Constituição, ele cabe, portanto, ao Estado, ok? Pessoal, vou finalizando esse primeiro bloco, na sequência a gente vai terminar competência do município, e tem algumas questões sobre horário bancário, que é uma questão prática para conversar também, e a gente vai entrar em uma matéria nova que eu particularmente gosto muito, que é intervenção federal, né? A gente vai começar mesmo, e depois vem estado de sítio, estado de defesa, que são gerenciamento de crises constitucionais. Crise é o que mais tem nessa república, né? Então a gente vai trabalhar sobre gerenciamento de crises constitucionais esse bimestre, e mais adiante, o que mais que a gente vai falar? Por enquanto esse bimestre eu acho que vai até estado de sítio, estado de defesa. Ok? Então eu vou finalizar aqui, deixa eu só parar, e já mando o segundo link para vocês.